Eu já fui casada com um homem muito ruim. Quando eu falo ruim, é ruim ao extremo. Ele era arrogante, me traía à torto e à direito. Ele já me deixou trancada dentro de um quarto por 2 dias, sem água e sem comida, como se eu fosse um animal. Quando eu estava grávida de 7 meses, ele me deu uma surra que eu pensei que ele ia acabar comigo. Quando a minha filha ia completar 1 ano, eu já estava para dar à luz a outra, mas se eu engravidava não era porque eu gostava de ter relação com ele. Eu não ia embora, não era porque eu gostava de morar com ele. Tudo era na base da ameaça. Eu engravidava porque ele me forçava a ficar com ele. Se eu falasse em separar dele e em ir embora, ele falava que ia acabar comigo e com as minhas filhas. E nem adiantava eu me esconder, porque ele ia me encontrar onde eu me escondesse. Até que um dia ele chegou em casa bêbado, me deu uma surra tão grande, furou o meu braço com uma arma branca, colocou essa arma branca no meu pescoço e foi dormir como se nada tivesse acontecido. E eu fugi com as minhas filhas, só com a roupa do corpo, não levei nada. E saí arrastando ela pela rua não, pela estrada, porque por onde a gente olhava só via mato e aquela escuridão na frente. Quando eu cheguei na estrada, que tinha movimentação de carro, eu peguei uma carona. Eu não sabia nem para onde ele estava indo, só sabia que eu queria ir para bem longe. A gente passou 2 dias na estrada e quando ele parou na casa dele, explicou tudo para a esposa e ela me recebeu muito bem. Eu parecia um bicho do mato que não abria a boca nem para conversar, ficava só num canto, escondida, com medo. Eles me ajudaram bastante e eu sou muito grata a eles até hoje. Consegui um emprego, consegui colocar as minhas filhas na escola, mas para me conseguir tudo isso eu tive que voltar onde eu morava, porque eu não tinha documento e nem as minhas filhas. Eu voltei, mas acompanhada com a polícia. E quando ele me viu acompanhada com a polícia, aquele homem valente, arrogante, desapareceu. Ele estava falando manso, mas eu também não dei nem muita confiança para ele, só peguei o que eu precisava e fui embora. Coloquei as minhas filhas na escola e estudei, consegui me formar, arrumei um emprego bom e nunca arrumei outro marido. E 20 anos depois, as minhas filhas trazem o pai delas para minha vida novamente, estão fazendo um inferno porque elas querem que eu aceite ele dentro da minha casa porque ele está doente e não pode se cuidar. Já conversei com elas para ela tirar isso da cabeça, que não é só porque ele envelheceu, que ele está doente, que ele se tornou uma pessoa melhor. E eu tenho que esquecer tudo que eu passei com ele, varrer para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu, que ele nunca me maltratou. Talvez elas não lembrem de tudo o que acontecia, porque elas eram pequenas, mas eu lembro de tudo que ele fazia comigo dentro daquela casa. Mas elas não conseguem entender. Fala que já passou muito tempo, que eu já deveria ter perdoado o pai delas, que se ele falecer e eu ter me negado a ajudar ele, eu vou me sentir culpada. Eu não sei como e nem quando elas entraram em contato com ele, mas eu também não sei o porquê dessa falta de um pai que nunca fez nada por elas, nunca deu nada para elas. E se a gente estivesse morando junto com ele até hoje, com certeza a gente ainda estava no mesmo sofrimento. E não era só eu que ia estar sofrendo, elas também iam estar sofrendo nas mãos dele. Eu tirei elas dessa vida e agora ela quer trazer ele para a minha vida novamente. Trabalhei, dei tudo que eu pude para elas. A mais velha só está com 1 ano que saiu de casa para morar com o namorado. Até hoje eu trabalho e pago a faculdade da mais nova e elas não conseguem enxergar que eu fiz tudo por elas. Elas estão fazendo da minha vida um inferno porque querem que eu traga ele para morar dentro da minha casa. Fica falando que ele está morando sozinho, jogado dentro de uma casa, sem ter quem cuide dele. Agora que ele está doente, ele está se fazendo de vítima para elas, mas elas também não conseguem lembrar que ele nunca fez nada por elas. Eu amo muito as minhas filhas, eu dei a minha vida por elas, mas se eu tiver que cortar contato, me afastar das minhas filhas, para mim não trazer esse homem para dentro da minha casa, é isso que eu vou fazer. Não vejo outra opção. Eu não me vejo morando na mesma casa que aquele homem, não me vejo cuidando dele. Quem quiser falar que eu não tenho coração, que fale, mas eu sei o que eu passei nas mãos dele e não me vejo cuidando dele. Não me vejo chegando em casa cansada do trabalho e cuidar dele, e também não me vejo largando meu emprego para ficar em casa cuidando dele.
Um homem que me agrediu várias vezes chegou a me deixar trancada dentro de um quarto por 2 dias, sem água e sem comida, me furar com uma arma branca, colocar ela no meu pescoço, entre outras coisas que ele fazia comigo dentro daquela casa, me ameaçar para mim não fugir dele. Eu acho que ele não merece que eu faça nada por ele. E se as minhas filhas continuarem com isso, de eu trazer ele para dentro da minha casa, eu vou me afastar dela sem pensar 2 vezes. Na última discussão que eu tive com a minha filha mais velha, eu falei, já que ela quer cuidar tanto do pai dela, por que que ela não leva ele para morar com ela e o namorado? E para mais nova, falei para ela mudar para casa dele e cuidar dele.